Olá pessoal, começando mais um episódio do Café em Crise. Eu sou a Elo e no episódio de hoje vamos falar a respeito das principais notícias do mês de abril. Eu tenho a intenção de todo início de mês fazer um episódio desse tipo, que é contando as principais notícias que ocorreram tanto na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. De uma forma muito simples, com poucos detalhes, para vocês realmente irem se acostumando com essas notícias em outros países, como que isso pode acabar afetando economia, às vezes um pouquinho de investimentos e etc. Então eu vou sempre trazendo de uma forma muito básica e conforme a gente for se aprofundando nos próximos episódios de podcast, eu vou tornando esse episódio um pouquinho mais complexo, acrescentando algumas outras coisas que acabam sendo também essenciais, mas nesse primeiro momento a gente não vai falar a respeito delas. As primeiras notícias que eu vou falar são da Ásia. A Ásia, no mês de abril, ela esteve muito calma, sem muitas novidades, sem muitas notícias de fato relevantes. De forma geral, o mês de abril ele foi um mês muito calmo, exceto no Brasil, é claro, né? Nós tivemos muitas notícias, mas de uma forma geral, tanto Ásia, Europa, Estados Unidos foram bem calmas comparado com outros meses, como março, por exemplo. Então, na Ásia, o principal ponto que temos são os casos de Covid, principalmente na parte da Índia. A gente viu que cresceu demais a contaminação lá, e essa contaminação ela é muito preocupante, não só na Índia como em qualquer outro lugar, porque embora tenha alguns países que já estejam com a vacinação bastante acelerada, outros não, que é o caso, por exemplo, da Índia e do Brasil. Porém, quanto mais pessoas sendo infectadas, maiores as chances de novas variantes e, consequentemente, das vacinas que nós temos hoje não serem mais adequadas, ou seja, elas não fazerem mais nenhum efeito com as variantes novas que possam surgir. Então, realmente, acaba trazendo preocupação para o mercado, preocupação para a economia, esses casos alarmantes de novas contaminações, como foi o caso da Índia e Brasil também, e com isso acaba influenciando muito parte de investimentos, porque esses casos acabam preocupando o mercado, então os investidores, digamos que eles preferem tirar o dinheiro deles de lá porque eles não sabem o dia de amanhã, porque você concorda que, por exemplo, novos casos de coronavírus acabam impactando empresas de viagem e turismo, e por conta disso elas vão cair, e óbvio que pode acontecer com outros setores. E aí isso acaba gerando uma certa pressão na bolsa para queda. Então tudo isso impacta muito o mercado, principalmente de investimentos. Como eu disse, eu não vou me aprofundar muito neste primeiro momento, mas é apenas para situar vocês do cenário econômico mundial que a gente está passando, né? Ou seja, que a gente passou no mês de abril. Já na Europa, tivemos notícias muito positivas comparada com a Ásia. Na Europa, o único problema foi a questão da vacina de Oxford, ou seja, da AstraZeneca, que ela começou a causar muitos problemas de coágulos sanguíneos. E com isso, muitos países, né, que têm o privilégio de escolher qual vacina quer ou não usar, acabaram deixando essa vacina de lado e escolhendo outra vacina. Toda a Europa já está num cenário muito melhor de coronavírus, a população está bem mais vacinada do que aqui no Brasil, obviamente. Tivemos esses casos aí com a vacina da Oxford, de casos de coágulos sanguíneos, mas, de uma forma geral, lá está tudo relativamente bem. Além disso, o Reino Unido ele relaxou um pouquinho das medidas de distanciamento, as medidas de lockdown, permitiu que algumas pessoas se encontrassem em locais abertos, que realizassem refeições em locais abertos, sempre com pouquíssimas pessoas, mantendo o distanciamento social, utilizando a máscara, o álcool em gel, mas enfim. A gente viu que a Europa desde sempre seguiu uma política muito rígida de isolamento. Então lá eles realmente tinham um lockdown, eles realmente ficaram trancados e o Reino Unido no mês de abril começou a relaxar um pouco essas medidas. Outro ponto também na Europa foi a OMS, que ela alertou sobre a proliferação do coronavírus, pedindo para que os governos do mundo inteiro acelerassem ao máximo a vacinação em toda a população. Então, confirmando aquilo que eu disse lá no cenário da Ásia, quanto mais pessoas contaminadas com o coronavírus, maiores as chances de novas variantes, e com isso a gente acaba correndo o risco de perder a eficácia das vacinas que temos hoje. Então foi um alerta da OMS para realmente todos os governos vacinarem o mais rápido possível a sua população. Já no cenário dos Estados Unidos, tivemos muitas notícias e elas estão principalmente ligadas em questões econômicas do país. Provavelmente você deve ter ouvido em algum jornal a respeito dos pacotes do Joe Biden, o presidente de lá. O Biden, ele divulgou diversos pacotes, ele começou, se eu não me engano, no mês de março, o primeiro deles, ou fevereiro, que era de 1,1 trilhão de dólares, voltado a medidas de contenção do coronavírus, então vacinas, saúde, etc. Depois disso, ele anunciou um outro pacote
voltado para a infraestrutura do país e, por último, ele anunciou um pacote voltado para famílias e educação. Então, Biden ele está indo com tudo na questão de recuperação econômica do país e os dados que foram divulgados já mostram realmente isso. Nós tivemos uma melhora no quadro de desemprego, tivemos vacinação em massa, mais de 4 milhões de doses aplicadas em um único dia. Porém, algumas notícias aí não muito interessantes que são a respeito da vacina da Johnson & Johnson, que foi adiada. Eles começaram a aplicar essa vacina, tiveram 6 casos de coágulos sanguíneos e eles suspenderam a vacinação com esse imunizante. E aí você deve estar se perguntando como que será financiado todos esses pacotes do Joe Biden, o presidente de lá. E eles serão financiados principalmente com questões de impostos. Teremos um aumento relativamente grande nos impostos, nas indústrias, por exemplo, e também em pessoas mais ricas. Ou seja, ele quer taxar aqueles que são mais ricos para meio que distribuir, entre grandes aspas, aos mais pobres. E com isso, conseguir melhorar a economia do país. Estes pacotes que eu disse, eles ainda não estão aprovados, exceto o primeiro deles, que foi feito lá em março ou fevereiro, se não me engano, que é o de 1,8 trilhão de dólares. Esse já foi aprovado e já está em vigor. Agora, os outros dois, eles ainda precisam passar em votação, assim também como a questão do aumento dos impostos, que também precisa ser votado e aprovado. Consequentemente, pegando um ganchinho aqui para a Bolsa de Valores, essas medidas e todos esses dados positivos acabam impactando na Bolsa de Valores, que fez com que batesse recordes. O índice S&P, que reúne as 500 maiores empresas listadas na Bolsa de lá, bateu recordes de valores. Então, realmente é o que eu digo para vocês. A economia, ela sempre está atrelada de alguma forma com a questão de investimentos. Mas esse assunto a gente vai conversar lá para frente. Por enquanto, a gente vai focar mais mesmo nesse cenário econômico. Até para vocês irem se familiarizando com questões de outros países, o que está acontecendo fora do nosso Brasil e etc. E agora vamos finalmente aqui para o Brasil, sem uma forma bem resumidinha aí para vocês os demais locais. No Brasil nós tivemos muitas notícias, né? O mês de abril ele foi realmente recheado de notícias. Tivemos desde CPI da Covid, que já deve começar com as investigações, digamos assim, já nessa semana, talvez na próxima. Tivemos as questões do Lula e do Moro, que Lula foi liberado e aí agora cai sobre o Moro a questão de parcialidade na apuração. Tivemos também muitos casos de coronavírus e também muitas mortes. O Brasil atingiu 400 mil mortes no mês de abril, um número muito elevado. Tivemos o orçamento também, que temos um episódio aqui no canal a respeito disso, que você pode estar conferindo, né? O orçamento de 2021, ele só foi aprovado em abril, ou seja, passamos 4 meses deste ano sem ter um orçamento aprovado. E você entende mais sobre isso no episódio específico. Já temos também no radar algumas questões de reforma tributária para início agora de maio e também tivemos falta de medicamentos para o kit intubação, ou seja, muitos pacientes que estavam internados não conseguiram ser sedados para ser entubados, ou seja, uma coisa muito ruim. Chegada de 1 milhão de vacinas da Pfizer, realmente um mês bem recheado de notícias, muitas delas eu acredito que vocês tenham acompanhado mais de perto, mas isso foi apenas um lembrete, um resumo geral de tudo o que aconteceu aqui no Brasil. Brasil, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acredito que vocês acompanhem mais de perto e de certa forma vai acabar ficando muito do mesmo que a gente já acaba vendo dia a dia. E lembrando que para o mês de maio, o próximo episódio já fica questões aí do Banco Central e a taxa Selic. Já deixa nos comentários se você sabe o que é a taxa Selic, como ela impacta na economia, que também a gente acaba tratando um pouquinho desses pontos específicos. Então, mas é isso. Se vocês quiserem mais detalhes de alguma notícia em específico, é só pedir que eu mando links, etc, porque realmente foi um breve resumo de tudo o que aconteceu para vocês começarem a se situar nessas questões de notícias, tanto o Brasil, né, que acaba sendo mais cotidiano nosso, quanto também Europa, Estados Unidos e Ásia, que acabam impactando bastante no mercado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir nas redes sociais, se inscrever lá no canal no YouTube, ativar o sininho para receber notificações, se inscrever também na plataforma que você escuta o podcast para sempre ser avisado quando lança um novo episódio. E é isso. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Um beijo e até a próxima.